programa Visão Geral do Canal 14 da NET tem por objetivo promover um debate de ideias, trazendo pessoas representativas da sociedade que possam prestar esclarecimentos de diversos assuntos. E hoje, com muita honra, nós estamos recebendo o Dr. André Luiz de Almeida, ele que é diretor de defesa do consumidor. Por que nós o trouxemos, ou a produção o convidou? Porque nessa época de pandemia, parece que as relações entre consumo e fornecimento andam um tanto quanto estremecidas. Primeiro, um prazer ter aqui conosco e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Obrigado, Zé Augusto. É sempre um prazer para nós estarmos aqui tentando esclarecer a sociedade, a população, sobre as questões relativas na realidade, a uma certa disputa que existe entre fornecedor e consumidor. É sempre um prazer estar atendendo. Eu quero dizer ao nosso telespectador que nós estamos respeitando o protocolo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Nós estamos a mais de 2 metros, eu com máscara e o doutor André Luiz sem a máscara. Doutor, existe uma harmonia em relação ao consumidor e fornecedor, ou essa coisa anda meio estremecida? Olha, Zé Augusto, antes de mais nada, eu quero dizer que eu trouxe a máscara. Sim. Não é só para facilitar, nós temos que falar para o nosso telespectador, justamente porque é uma das coisas que a gente sempre instrui o cidadão a utilizar a máscara. É bom utilizar a máscara, é importante, é obrigatório hoje, né? Então, mas como nós estamos aqui num ambiente onde temos uma certa segurança, nós não vamos ter problema com relação ao uso da máscara. Mas antes do senhor responder, dizer também, pegando esse gancho aí, que os nossos microfones foram todos higienizados pela produção. É muito bom. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Na realidade, quanto à pergunta em relação a uma certa... qual a função, na realidade, do PROCON, se existe uma disputa, uma divergência entre fornecedor e consumidor. Na realidade, nós temos que informar que desde da existência da Lei 8.078 de 90, o consumidor brasileiro ele tem uma proteção especial. Foi estabelecido lá em 90, através da Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, nós não tem-se uma disputa entre consumidor e fornecedor. Na realidade, tendo em vista o princípio da hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor, o que os PROCONs faz como eu havia dito aqui anteriormente, o PROCON é pró-consumidor, por isso o nome, pró-consumidor. O que o PROCON faz é justamente fazer a defesa e trazer maior segurança jurídica nas relações de consumo. Relações essas, que agora está realmente bastante impactada. Nós, do PROCON, temos recebido, ultimamente, com o advento da Covid, aumentou e muito as reclamações, os pedidos de informações, pedidos de orientações por parte do consumidor e também do fornecedor, justamente porque o consumo e o fornecimento ficaram impactados com o advento desta pandemia. O que, na realidade, nos deixa numa condição de fazer com que a gente trabalhe no sentido de ter e de trazer uma segurança jurídica através da harmonização dessas relações. Doutor, eu quero acreditar que não existiam leis específicas para numa pandemia dessas. Então as leis foram adequadas, né? Na realidade, o próprio Código Civil e a própria Constituição, ela traz algumas situações de excepcionalidade. E neste caso específico, todas as relações contratuais elas foram impactadas por um caso fortuito, que a gente considera do ponto de vista do direito, caso fortuito externo, né? O caso fortuito é o quê? É a pandemia, que veio e impactou nas relações. Nesse sentido, não se alterou, evidentemente, esse caso fortuito não fez com que alterasse
as funções da lei, mas fez com que a lei, a própria lei, se adequasse ao momento, justamente para trazer ao cidadão maior segurança jurídica. E observe que eu falei ao cidadão, não necessariamente ao fornecedor ou ao consumidor, Verdade. ao cidadão. O cidadão precisa de ter segurança jurídica nas suas relações. A legislação veio se adequar. Nós temos, por exemplo, medidas provisórias diversas, mas medidas provisórias 925, medida provisória 948, né? 925 veio no sentido de trazer uma certa garantia ao setor de aviação, né, e de transportes aéreos. A medida 948, a medida provisória 948, veio no sentido de trazer uma segurança, uma maior segurança jurídica e uma maior adequação para setores muito utilizados, que é principalmente setor de lazer, setor de turismo, setor de prestadores de serviço de festas, enfim. Esses serviços foram muito impactados pela pandemia, pelo Covid-19, mas o poder público, o governo federal, o próprio Congresso Nacional não ficaram aquém da questão e sim atuaram no sentido de trazer uma segurança e demonstrar que a gente pode sair dessa situação garantindo o direito do cidadão, garantindo o direito do fornecedor, garantindo o direito do consumidor. Às vezes a gente fala fornecedor, muitas vezes alguns entendem que é realmente uma disputa de consumidor e de fornecedor, e eu quero garantir que não. Na realidade, o fornecedor de serviços e produtos é muito importante na relação de consumo, mas mais importante ainda do ponto de vista da geração de emprego, da geração de renda, da geração de divisa, da geração de crescimento econômico para o país. Ele também, enquanto fornecedor, ele tem que ter a sua segurança jurídica. O senhor quer dizer com isso que as medidas provisórias editadas tiveram a cautela de harmonizar essa relação? Na realidade não é somente cautela, mas principalmente cautela. Neste momento, por exemplo, nós do PROCON recebemos uma quantidade imensa de reclamações em relação à questão da aviação. O cidadão chega, o consumidor chega e fala, olha, eu comprei uma passagem de avião, né? E o voo foi cancelado, principalmente no primeiro período da pandemia, ali entre março e abril, né? As pessoas que estavam programadas para viajar não puderam viajar. O que faz? Veio a medida provisória e falou, olha, você comprou a passagem, o fornecedor que queira realmente prestar o serviço, ele tem o prazo de 12 meses para prestar esse serviço, ou fazer a devolução para você, dentro do prazo de 12 meses. Então, esse tipo de medida provisória, esse tipo de atuação, Zé Augusto, acaba por trazer ao cidadão e aos próprios órgãos de defesa condição de garantir o direito do cidadão, de instruir o cidadão, né, mostrando para o cidadão que a situação é uma situação excepcional. Né? Evidentemente, se o prestador de serviço não prestou o serviço na forma imediata, conforme o convencionado, conforme o contratado, esse prestador de serviço ele deve devolver os valores que ele recebeu para prestar o serviço. No entanto, no caso da pandemia, essa situação ela se tornou uma situação de difícil concretização. Nesse sentido, a medida provisória veio, regulou, deu algum fôlego para as empresas que prestam serviço aéreo e deu também a garantia para o cidadão que adquiriu, para o consumidor que adquiriu aquele produto, de ter o seu dinheiro, o seu reembolso ou a prestação do serviço sendo realizada dentro de um prazo, que é um prazo que se entende que é um prazo lógico, um prazo convencionado, um prazo que é interessante para o fornecedor e para o consumidor. Isso é trazer harmonia.
Deixa eu apimentar essa relação nossa aqui, minha, do senhor me permita. Eu vou ali, compro uma passagem aérea, pago à vista. E aí eu vou ter um ressarcimento em 12 meses. Isso não é meio injusto, não, doutor? Parece ser, realmente parece ser. No entanto, nós temos que adequar a sua pergunta no tempo, né? Se você for hoje e comprar uma passagem, você já está totalmente informado sobre a situação da pandemia. Mas em fevereiro não tinha isso, né? Em fevereiro não se tinha ideia em relação a essa pandemia, quais seriam os efeitos da pandemia, o que a pandemia ia causar, quais são os prejuízos, quem ela iria atingir, enfim, não se tinha ideia de pandemia. O cidadão que comprou, por exemplo, passagem em dezembro, não é? Para viajar em junho. Verdade, aquele pacote. Então, né? Então, assim, nós temos que justamente ir adequando para que o cidadão não fique no prejuízo e tenha a segurança jurídica. Então, hoje, se você for na operadora de passagens, primeiro que os voos já voltaram, não é? Mas você vai ter o conhecimento de toda a situação. Naquela época, naquele momento, não uma época tão atrasada, né? Março, fevereiro, janeiro, dezembro, as pessoas não tinham conhecimento disso, mas não deixaram de adquirir. É bom lembrar que o próprio mercado de aviação, o mercado de turismo, estava em franco crescimento, não é? Então, muita gente adquiriu passagens para viajar e ficou, de fato, impossibilitado de viajar. Não é? Impossibilitado por quê? Porque a operadora não quis prestar o serviço? Não. O fato externo, não é? O caso fortuito, o fato externo, acabou trazendo para a operadora do serviço a situação, né, que fez com que ela não prestasse o serviço. Nesse sentido, a medida provisória 925 veio e garante tanto ao fornecedor como ao consumidor a prestação do serviço ou a devolução do dinheiro, de forma harmonizada, sem impactar nem no fornecedor, nem na prestadora de serviço de aviação e nem no consumidor, no sentido de não deixar com que o consumidor perca o seu dinheiro e perca a esperança de tê-lo de volta. Nós estamos recebendo aqui informações precisas do doutor André Luiz de Almeida, ele que é diretor de defesa do consumidor. A mesma regra é colocada para os cruzeiros marítimos, é isso? Olha, é uma situação interessante. Não, necessariamente não. Não é. Até porque a norma que regula a viagem marítima é outra totalmente diferente. Não se tem hoje ideia em relação a nenhum tipo de medida provisória que foi tomada por conta dessa situação. Até na onde eu sei, os cruzeiros marítimos foram totalmente paralisados. Né? Mesmo porque os portos estão fechados para efeito de turismo, e muitos, inclusive, que estavam em alto mar, não puderam desembarcar. Eu lembro de uma situação há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, que os turistas ficaram dentro do cruzeiro, se eu não me engano, 60 dias, porque não podia desembarcar. Inclusive, tinha uma pessoa que estava com Covid e aquilo virou como se diz, uma pandemia, né? No sentido de que as pessoas ficaram preocupadas em relação a se contaminar dentro do cruzeiro, e foi uma questão, inclusive, de discussão a ponto de vista de direito internacional, Zé Augusto. Porque você imagina o nacional brasileiro, nacional norte-americano, numa situação em um outro país, sem ter, às vezes, condição, até mesmo financeira, porque não estava planejado a situação, sem ter condição de tempo, planeja, por exemplo, o cruzeiro de uma semana e fica 2 meses em alto mar, enfim, impacta e muito a situação do cidadão. Né? É bom que a gente remarque um dia para a gente falar especificamente sobre essa questão do contrato no cruzeiro marítimo, porque tem cláusulas que atingem o direito internacional. O senhor foi muito preciso dizer do direito internacional. Eu quero acreditar, como leigo que sou nessa área do direito, que pegou de calça curta todo cidadão que estivesse viajando. Não existe uma lei específica para isso, seria isso? Não tem
Você tem lei, você tem convenções, você tem tratados. Mas quando pega uma pandemia, assim, no auge da pandemia? Tem sim, tem. É só adequar. Você tem tratados internacionais do turismo, né? Do turismo em alto mar. Né? Então, na realidade, é por isso que eu disse para você que nós temos que marcar interessante isso, um tempo para falar especificamente a isso. É uma coisa que, na realidade, para nós aqui que moramos no centro do país, longe do mar, nem sempre está próximo, né? A discussão ela existe muito pouco, mas é uma coisa interessante inclusive para efeito de conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Doutor André Luiz de Almeida, o Poder Judiciário ele é parceiro do PROCON ou ele acaba sendo um mediador? É uma pergunta extremamente interessante, Zé Luiz, que você, Obrigado. Zé Augusto, que você me faz. Porque, na realidade, o Poder Judiciário, ele, como o próprio nome diz, ele é um poder, né? Ele é um poder diverso do poder executivo, do qual o PROCON faz parte. Ocorre que o PROCON ele tem uma certa autonomia, né? Autonomia administrativa, no sentido de impor suas sanções em nome da defesa do consumidor. Então, nesse sentido, a resolutividade do PROCON é muito alta. Evidentemente, isso não impede da judicialização de determinada demanda, de determinada causa, mas o PROCON, por exemplo, ele pode aplicar diversos tipos de sanções. Lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o PROCON, o órgão de defesa, ele tem a possibilidade de, inclusive, fechar a atividade do fornecedor, se ele atuar contrário às normas consumeristas. Então, o PROCON pode, por exemplo, aplicar multa, aplicar sanções diversas, advertências, notificações, fechamento, apreensão de produtos. Então, o poder que o PROCON tem, eu não vou dizer que é mais do que o da Justiça, porque, evidentemente, o poder da Justiça, no sentido de analisar a demanda, é total. Mas o PROCON tem uma gama de instrumentos muito grande para fazer com que o direito do consumidor ele seja de fato atendido. Nós temos a Lei 8.078 de 90, ela é uma lei muito ampla, e o PROCON age basicamente em cima desta lei. Ele é quase como se fosse o órgão de justiça em relação ao consumidor. Ele, com base no princípio da hipossuficiência, o PROCON tem a condição justamente de fazer com que o consumidor seja respeitado na aquisição do produto. Nesse sentido, por exemplo, uma multa que o PROCON aplica, ele pode aplicar e vai para a dívida ativa e vai para a cobrança, não tem muita conversa, porque é uma questão de lei, não é? E, evidentemente, o fornecedor ele tem que ter receio, ele tem que ter medo em relação a isso, porque pode onerar e muito o custo da empresa, o custo administrativo da empresa. E muitas vezes, Zé Augusto, esta questão ela vem justamente no sentido, o PROCON às vezes aplica alguma multa e a gente observa no processo que às vezes foi um erro de qualificação do vendedor, do atendente, que não quis atender o consumidor da forma que deveria. O próprio fornecedor às vezes não qualifica os seus funcionários e não qualificando os funcionários acaba levando o prejuízo, não é? O que a gente instrui? O fornecedor, qualifique seu funcionário. Qualifique. Por quê? Porque o fato de não qualificar, no sentido de atender plenamente o consumidor, pode gerar um prejuízo imenso ao fornecedor. E não é um prejuízo indevido, é um prejuízo devido, uma vez que afetou o direito daquele que é o mais importante para qualquer fornecedor, que é o seu comprador, não é? É a pessoa que adquire o produto, a pessoa que adquire o serviço, a pessoa que é o cliente do fornecedor. Atenda ele bem, ensine seus funcionários a atendê-los bem
bem dentro do Código de Defesa do Consumidor, garantindo os direitos do consumidor em sua plenitude, garantindo a aplicação das leis de defesa do consumidor. Aí o fornecedor não vai levar prejuízo e isto, na realidade, vai trazer para ele mais lucro, porque um consumidor bem atendido, ele volta e ele compra mais. Essa conceituada ilustração que o senhor fez, eu perguntaria o seguinte: depois do estrago feito lá com o CNPJ ou com o CPF do cidadão, como é que faz para reverter isso? Olha, quase sempre, isso é muito interessante. Nós temos até alguns debates a nível político aí, né? Um ex-candidato a presidente colocou que no Brasil tinha 63 milhões de pessoas impedidas ao consumo, uma vez que estava com o nome sujo no SPC, no Serasa, nos órgãos de registro. Não é? Olha, muitos desses são devidos. Né? Não pagou, realizou um contrato e não realizou o adimplemento do contrato. O que isso quer dizer? Quer dizer que, evidentemente, aquele que não pagou, o nome dele vai ser registrado nos órgãos de proteção. Não é? No entanto, existe também as fraudes, existem as exceções. No geral, muitas vezes o nome é registrado de forma indevida nos órgãos de proteção. O que o cidadão tem que fazer nestes casos específicos? Não é? Nesses casos específicos, ele tem que fazer a reclamação. Tem um site muito interessante chamado reclame.com.br, que é um site, inclusive, do Ministério da Justiça, no sentido de fazer com que o cidadão, que o consumidor, melhor, o consumidor, nós temos que usar a alcunha sempre correta, né, diferenciando o cidadão do consumidor, ainda que seja o consumo um ato de cidadania, o cidadão ele pode entrar, fazer a reclamação nesse site Reclame Aqui, por exemplo, né, e indicar para o Ministério da Justiça e mesmo para o Serasa que o seu consumo está impedido por conta justamente do impedimento indevido promovido pela empresa, para aquele que ele achou que levou o nome dele indevidamente ao órgão de proteção. Doutor Adriano, eu posso usar essa expressão aqui, ó, estelionato praticado por alguns sites? Tem isso? Nossa, Zé Augusto, eu vou falar uma coisa para você. Neste momento de pandemia, nós estamos tendo uma quantidade de denúncias, de reclamações imensas. Por quê? Porque as pessoas estão usando mais internet, estão usando mais celular, estão usando mais seu computador, o contato que as pessoas estão tendo, às vezes, é tão somente esse, mesmo porque está proibido muitas das atividades externas. Né? Então, o contato que a pessoa tem, a comunicação é através das redes sociais. Isto, na realidade, Zé Augusto, é um chamariz para os fraudadores. É uma armadilha. É justamente isso. É um chamariz para os fraudadores. E os fraudadores, evidentemente, eles vão utilizar de todos os meios possíveis para atingir seu objetivo. Qual que é? Enriquecer-se de forma ilícita. Né? Então, a quantidade de reclamação que o PROCON está tendo quanto a isto é muita. Nós devemos receber na faixa, o PROCON aqui de Anápolis deve receber na faixa de 1.500 reclamações por semana. Isso, é um volumoso número, hein? Por semana. Então, o que a gente instrui? Você tem que sempre observar com quem você está fazendo o negócio. Hoje mesmo, nós temos uma situação que muitas vezes o fraudador ele manda para o seu WhatsApp, para o seu telefone, através de SMS, através de mensagem, né? Alguma pergunta, algum questionamento,
falando que é de alguém, algum parente ou alguma empresa, né, dando vouchers de presentes para você digitar um sim, ou digitar um número, ou digitar uma senha qualquer, né, no celular. Quando você digita aquilo, você dá acesso, muitas vezes, a todas as suas senhas, dá acesso aos seus contatos, enfim, é uma fonte justamente de fraude. Então precisa ter muito cuidado, como a situação é das mais diversas possíveis, Augusto, a gente instrui sempre, você precisa estar atento às situações de fraude na internet, atento às situações de fraude nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Não saia apertando nenhuma senha, não saia apertando nenhum sim, não saia apertando nenhum número, né? Porque você pode estar dando autorização para que o fraudador utilize seus dados, utilize seu cartão de crédito, utilize sua conta para te enrolar, para te enfiar numa fraude. Então, uma das coisas que a gente sempre fala também você tem que fazer o acesso às redes sociais sempre em 2 camadas, né? Sempre ali no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ele permite que você faça o acesso em 2 camadas, digitando a sua senha ali naquele aplicativo e a sua senha em um computador ou mesmo em um outro telefone. Isso é importante, por quê? Porque você vai estar garantindo com que o fraudador não tenha tanta facilidade para te enrolar a vida, né? Você tem que se garantir e para isso você tem que se instruir. Não se preocupe no trabalho, que às vezes dá muito trabalho, mas a gente tem que aprender a viver conforme a banda vai tocando, né? E isso é importante que você faça. Acesso sempre em 2 camadas, para que e não aplicar, evidentemente, não digitar ali nenhuma senha que possa vir a te prejudicar. O nosso assinante do Canal 14 pode estar fazendo uma leitura hoje das informações que nós recebemos através do Dr. André Luiz de Almeida, ele que é diretor de defesa do consumidor. Informações precisas para que tente abrir a cabeça do nosso consumidor para ele não cair em nenhuma armadilha. Então, o nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem assim, de alerta, de otimismo para o nosso consumidor, para que ele não caia em armadilhas, doutor. É verdade. Zé Augusto, primeiro eu quero te agradecer, né, do convite, você, a Eliane, no sentido da gente estar aqui com vocês. Mas é isso. O PROCON, como órgão de defesa do consumidor, ele tem o objetivo de fazer com que o consumo aumente, mas que também o consumo seja consciente. Você pode consumir dentro das suas necessidades, mas tenha consciência no consumo, sempre muito cuidado em adquirir o produto. Lembre sempre que possível, é uma coisa realmente difícil para o cidadão comum, mas você tem uma lei de proteção. A Lei 8.078/90, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Quando for possível, você que adquire produtos pela rede, adquire produtos na loja, compra passagem de ônibus todos os dias, compra combustível todos os dias, sempre que possível, faça uma leitura do Código de Defesa do Consumidor. Você vai se instruir um pouco, você vai conhecer os seus direitos e você vai saber que você, enquanto consumidor, tem o poder da aquisição. Isso faz gerar renda, faz gerar emprego, faz gerar desenvolvimento, faz com que a nossa sociedade inove, renove e avance. Você, consumidor, tem o poder. Né? Andando com consciência, comprando com consciência, fazendo consumo consciente, conhecendo todos a amplitude dos seus direitos, evidentemente sabendo que também vocês têm deveres, os consumidores têm deveres, assim como os fornecedores também têm deveres. Eu acredito que com conhecimento,
com vontade, com consumo consciente, a gente faz da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, um país melhor, um país desenvolvido, onde todos tenham condição de gerar emprego, renda, desenvolvimento e um consumo de fato consciente. Nós queremos agradecer, doutor André, por essas informações preciosas para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença aqui, doutor André. Obrigado a você, obrigado a todos da Canal 14. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.